Ok, pessoal? Boa noite a todo mundo. Eu estou sem o meu material aqui hoje. Eu estou só com o computador que me permite fazer a reunião, né? Realizar a reunião. Então, eu vou precisar da ajuda de vocês para estudar, né? Nós estamos, se não me engano, no capítulo 19, né? E era o item 223, e tem várias perguntas e respostas dos espíritos. Então, nós estamos, eu não lembro mais, pergunta e resposta número 23, 40, 30, eu não lembro. Se alguém puder me ajudar, por favor, me ajudem. Preciso de ajuda. Eu não tenho texto aqui, eu estou sem o computador. O Eduardo, no meu evangelho aqui, eu anotei a pergunta 17. No livro dos médiuns. Isso. Pergunta 17? É. Ok. Então, quem é que pode ler para mim? Hoje eu vou pedir para alguém ler, que ainda minha voz não está legal. Não, tudo bem, Elisete. Eu já tinha certeza disso. Nilza. Oi, Eduardo. Eu estou procurando aqui no livro, porque eu também estou perdida aqui. Questão 223, é isso? Eu acho que é isso. Do capítulo... Eu estou perdida no capítulo. Acho que é 19. É Pode... 19. Oi? É 19 mesmo. 19, né? É. É capítulo 19. Ah, tá. Então, vamos lá. Peraí. Aí nós paramos na 17, né? Aquelas perguntinhas, Isso, que tem perguntas e respostas. Isso. Paramos no item 17, é isso? É. Então, foi feito... É que a gente conversou, né? E eu acabei não anotando nada aqui no meu caderninho. A minha pergunta... Espera um pouquinho. A minha pergunta é se era para começar no 17 ou... Começar. Começar no 17. Ok. Então, tá bom. É isso mesmo. Então, vamos lá. O item 17, do capítulo 19, né? O papel dos médiuns nas comunicações espíritas. A aptidão de certos médiuns para escrever em uma língua que lhe é estranha não resultaria de que essa língua lhe fora familiar em uma outra existência e que dela conservou a intuição? Isto pode certamente ocorrer, mas não é uma regra. O espírito pode, com alguns esforços, superar momentaneamente a resistência material que encontra. É o que ocorre quando o médium escreve em sua própria língua palavras que não conhecia. Muito bem. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Eu venho conversando, né, falando bastante sobre a necessidade dos médiuns, né, de ter a mente, né, com um vocabulário bastante grande, se possível, né? Então, como que a gente faz isso? Através da leitura, certo? E muitas vezes, quando nós começamos a ler determinados autores, né? E aí são diversos. Você pode ler livros
de história, você pode ler romances, não necessariamente espíritas, hein? Você tem livros fantásticos na literatura mundial. Então, o importante é a leitura para treinarmos o entendimento daquilo que estamos lendo. Então, é importante a gente fazer leituras diversas, né? Mas, lógico, leituras que possam, né, nos trazer bom gosto e tudo. Você não vai ficar pegando literatura chula, né? É uma literatura que seja boa, né? Muito bem. Por que isso? Porque muitas vezes a gente está lendo alguma coisa e não entende o contexto, não consegue entender aquilo que está escrito, certo? Porque às vezes tem umas 3, 4, 5 palavras ali que a gente desconhece. E aí, né, o bom leitor que quer entender aquilo que está lendo, né, vai lá no dicionário, deixa eu ver o que é esta palavra, o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo. Tá? Aí, muitas vezes, fica clara a ideia do escritor quando está descrevendo aquilo que a gente está lendo. Muito bem. Então, é uma maneira de nós termos na nossa mente um grande número de palavras, a gente aumenta o nosso vocabulário. E isso é bom para um espírito que quer se comunicar por nosso intermédio. Ora, se ele tem alguém que já leu, já sabe os caminhos para se chegar naquela ou naquela outra palavra, porque o nosso cérebro vai vai treinando essa ligação, né, daquilo que nós desejamos falar, né, com as cordas vocais, e a gente tem todo um sistema, né, próprio para nos comunicarmos. Então, por que eu posso falar bem rápido sobre determinada coisa? Porque, muito provavelmente, eu já falei muito sobre isso, eu conheço onde são as palavras. Óbvio que isso daí não é consciente, mas está tudo ali na minha cabeça. Então, eu tenho material. Aí o espírito vai escrever ou vai falar por meu intermédio. É lógico que ele vai querer encontrar na minha cachola, né, as melhores formas e mais rápidas de expressar o seu pensamento. Portanto, é natural que seja assim. E aí, muitas e muitas vezes, né, a gente acaba falando assim, mas e se o espírito, né, vai escrever numa língua que ele não conhece? Né? Quer dizer, o médium não conhece. Não é que o espírito não conhece, o médium não conhece. Bom, o que nós já lemos ali para trás, né, é que o que importa é o pensamento. O médium vai traduzir, né, aquilo que o espírito está pensando. O que quer dizer traduzir? Olha, ele recebe o pensamento e vai se expressar geralmente na sua língua natal, nesta vida. E aí, de repente, eu começo a falar ucraniano, porque o nome da Ucrânia está no noticiário o tempo inteiro. Então, eu começo a falar em ucraniano. Nunca morei na Ucrânia, nunca tenho nada, certo? Aí eu falo ou eu escrevo, né, na língua ucraniana. Isso quer dizer que eu já vivi na Ucrânia? O Espírito falou, pode acontecer. E se isso aconteceu, eu tenho no meu repositório mental de espírito imortal, né,
as palavras, todos aqueles conceitos que formam, né, a maneira dos ucranianos trocarem os seus pensamentos através da língua em que nasceram, né? Por quê? Porque nós somos treinados, né? Os vocábulos que nós temos na nossa expressão idiomática sempre é baseada na língua portuguesa. O cara, né, ucraniano, a gente fica, nossa, veja, criancinha e já está falando em ucraniano, né? Claro, se ela está vivendo na Ucrânia, é importante que ela saiba falar ucraniano. Então, nós somos treinados a falar no linguajar e na língua do país em que nascemos, né? E é muito interessante, assim, se você pegar uma criança que o pai ou a mãe fala em português, aí o pai ou a mãe fala em inglês. Então, digamos que o pai fala inglês e a mãe fala português. A criança, ela vai treinar, naturalmente vai aprender a língua inglesa e vai aprender a língua portuguesa. E se você, né, levar essa criança para estar junto de outras crianças, por exemplo, o cara sai, né, o casal sai de um dos países ali e vai para a Ucrânia, por exemplo, de novo a Ucrânia, né? E aí ela vai conviver com crianças ucranianas e vai aprender a falar em ucraniano. Então, aquilo lá vai ficar no seu arcabouço mental. Ok? Muito bem. Então, naturalmente, nós nos expressamos na língua do país em que nascemos, se ali vivemos. Muito bem. Portanto, um espírito que vá se comunicar, em princípio, ele usa o nosso idioma. Mas ele pode se expressar numa outra língua? Pode. Pode escrever, por exemplo, em ucraniano. Isso quer dizer que eu já vivi lá? Pode ser. Mas os espíritos estão dizendo, isso não é uma regra. Se é importante que aquilo que o espírito está trazendo seja escrito na língua ucraniana, ele vai superar, né? Se o médium nunca viveu na Ucrânia, não conhece os vocábulos em ucraniano nem nada, ele vai superar e vai escrever. O espírito supera a dificuldade. E aí o que é interessante é que ele fala dificuldade material. Por que a dificuldade material? Porque o cérebro não foi treinado para falar e entender vocábulos em ucranianos, nesta vida. Então, a comunicação fica mais travada, mais difícil. Por quê? Porque o nosso cérebro não contém aquela informação que ele está usando. E aí o Kardec o espírito dá faz uma analogia com o fato, né, o espírito suprir, porque não encontra na nossa mente determinadas palavras, certo? O próprio o espírito escreve, certo? Aquela palavra. Ou seja, não estava na minha mente, mas ele escreve, não tem problema. Ele coloca uma palavra nova no nosso dicionário mental, mas é ele que está fazendo isso. Então, é importante a gente entender que nós facilitamos a vida do espírito na comunicação se ele se utilizar do nosso arcabouço mental, desta vida, para se comunicar conosco. Agora,
Se ele quiser se comunicar numa outra língua, ele consegue. Não é imperativo, mas esse é um elemento facilitador. Ele traz a sua ideia, quando ele encontra sintonia na mente do médium para escrever aquilo que ele deseja, expressar o seu pensamento, ele supera as dificuldades e coloca e faz isso daí. Então, é um facilitador para ele, certo? Se ele se expressar na nossa língua. Mas pode eu nunca ter vivido em outro país e, portanto, não trago na minha mente aquelas palavras comuns daquele idioma em que ele está se expressando. Se isso pode acontecer, pode acontecer. O espírito supera a dificuldade do médium. Comentários. Isso vale para tudo, viu, gente? Nada? Muito bem. Então, vamos para a pergunta seguinte. O Eduardo, eu ia falar que a palestra da Rosângela Coelho, domingo, falou algo que não é, o título da palestra não é bem isso, mas ela falou a respeito disso, a respeito da gente não ter. Ela falou sobre o significado da letra grega, que a gente fala grego, tem muita coisa para a gente que é grego, e às vezes a gente não entende, né? E é muito interessante, para quem puder assistir a palestra dela de domingo, não tem a ver, mas tem a ver, ao mesmo tempo. Que eu não vou saber falar agora, do jeito que ela falou, é isso. Beleza. Bom, vamos lá, então. Vamos. Item 18. Uma pessoa que não soubesse escrever, poderia escrever como médium? Sim, mas se concebe que há aí ainda uma grande dificuldade mecânica a vencer. A mão não tendo o hábito do movimento necessário para formar as letras. Ocorre o mesmo com os médiuns, desenhistas, que não sabem desenhar. Então, é exatamente a mesma situação. Um médium que nunca escreveu, o analfabeto, né? Qual é a melhor forma do espírito se comunicar por intermédio dele? Através da comunicação falada. Certo? Porque o médium, ele se comunica, ele pode até não ter muito vocabulário, por ser analfabeto. Mas ele consegue exprimir o pensamento do espírito, porque o fato dele não saber ler ou escrever, né, não o impede de se comunicar normalmente no nosso, na sociedade em que ele está. Certo? Então, seria melhor que ele se comunicasse através da fala. Mas, como é através da escrita, né, existe um problema extra. Realmente existe. Por quê? Lembra? Quando nós começamos a aprender a escrever, né, e depois a ler, a gente fazia, no início, umas garatujas grandona, né? O A era grandão, não tinha a forma bonitinha que a gente tem. O E, às vezes, saía tudo torto. E por aí vai, né? Então, era difícil. Como é que a gente aprende
a costurar, para fazer uma coisa ou outra. É uma habilidade de treinamento. Então, você tinha que estar treinando a escrita. Aí, a gente lembra, quem é mais velho, né, que a gente tinha lá um caderno de caligrafia. Depois de um certo tempo de aprendizado, né, de como escrever, a gente tinha que escrever num caderno de caligrafia que tinha aquela forma, né, para a letra maiúscula, que ficava num determinado tamanho de papel, né, do papel. Então, você tinha uma linha superior e uma inferior, e a letra, né, minúscula, em minúscula, você tinha que escrever também dentro de uma partezinha ali. Então, era um treinamento, e era sofrido. No início, era super difícil. Caderno de caligrafia, né? É caderno de caligrafia, lembra? Ah, eu fiz muito. Então, aí era uma questão importante, né? A gente treinava. Então, agora você imagina um espírito querer escrever pela mão de um médium que nunca escreveu. Ele vai ter muita dificuldade. Se a pessoa nunca escreveu, geralmente ela nunca leu também. Então, quando a pessoa não sabe escrever, é porque ela também não sabe ler. Né? Muito bem. Se ela não sabe ler, ela não tem muito vocabulário na cabeça. Então, o espírito que for se comunicar por meio daquele médium vai ter muita dificuldade de escrever. Não tem outro jeito. A gente tem que entender que é assim que funciona. Agora, o espírito pode superar essa dificuldade? Pode. Se eles quisessem utilizar daquele médium para falar aquelas coisas que ele está falando, ele consegue. Simples assim. Né? Mas ele tem grande dificuldade em vencer essa tarefa. É muito difícil. Né? Comentários? Ok. Então vamos em frente. Item 19. Um médium muito pouco inteligente poderia transmitir comunicações de uma ordem elevada? Sim, pela mesma razão que um médium pode escrever em uma língua que não conhece. A mediunidade, propriamente dita, é independente da inteligência, assim como das qualidades morais. E na falta de um melhor instrumento, o espírito pode se servir daquele que tem sob a mão. Mas é natural que, para as comunicações de uma certa ordem, ele prefira o médium que lhe ofereça menos obstáculos materiais. De resto, uma outra consideração. O idiota, frequentemente, não é idiota senão pela imperfeição dos seus órgãos. Mas seu espírito pode ser mais avançado do que credes. Disso tendes a prova por certas evocações de idiotas vivos ou mortos. Então, então, é possível, né, escrever ou dar uma comunicação? Sim. Pode, o espírito pode superar. Se ele desejar fazer isso, ele pode superar a dificuldade e fazer. Né? Agora, vai ser produtivo? Muito provavelmente não, é contraprodutivo. Mas se você não tiver outro médium, tem que ser por meio daquele lá mesmo.
É assim que funciona. Não é? Comentários? Ô, Eduardo, eu Hum, esqueci, tem uma nota que eu não li aqui. Eu acho hum, que eu parei, mas tem uma nota. tá bom. Quer que eu leia? Sim. Isso é um fato constatado pela experiência. Várias vezes evocamos idiotas vivos que nos deram provas patentes de sua identidade e respondiam de maneira muito sensata e mesmo superior. Isso é uma punição para o espírito que sofre o constrangimento em que se encontra. Um médium idiota pode, pois, algumas vezes, oferecer ao espírito que quer se manifestar mais recursos do que se crê. Ver Revista Espírita, julho de 1860, artigo sobre a frenologia e a fisiognomia. Nossa, complicado, né, Eduardo? É porque eles estudam nessa revista espírita, ele está estudando a questão de você analisar a pessoa por meio da sua aparência, do seu modo de se apresentar. E aí vem problemas, né? Você pode ser um espírito muito bom, né? Mas nascer feio, bem feio, né? É muito complicado. Aí vai um perito criminal e fala assim, olha, por acaso ele tem a orelha desse jeito, ele tem ruga dessa forma, ele tem isso, ele tem aquilo, esse cara é um criminoso. Ele, né? Isso, ao longo do tempo, foi utilizado. Né? Mas o que o Kardec está apontando, né, é que o espírito comunicante, inclusive o espírito que se comunicou e está hoje, né, vamos dizer assim, preso ao corpo físico com severas gravidades, né? Ele não consegue se comunicar por ali. Ele não consegue, né? Por quê? Porque tem um problema material. Não tem como acessar as cordas vocais ou uma determinada escrita. Mas por outro médio ele pode, né? Então, a dificuldade material realmente é um problema para o exercício da mediunidade. Agora, não quer dizer que aquela pessoa não tenha nenhum tipo de mediunidade. Né? Então, esse é o ponto que eu queria chamar a atenção. Vamos em frente? Ou algum comentário? Então, vamos em frente. Item 20. De onde provém a aptidão de certos médiuns para escreverem versos, malgrado sua ignorância quanto à poesia? A poesia é uma linguagem. Podem escrever em versos como pode escrever em uma língua que não conhece. De resto, podem ter sido poetas em uma outra existência. E como vos disse, os conhecimentos adquiridos não são jamais perdidos pelo espírito que deve alcançar a perfeição em todas as coisas. Então, o que conheceram lhes dá, sem que o saibam, uma facilidade que não tem no estado normal. Uhum.
Muito bem. Então, é sempre possível, né, o espírito superar as dificuldades que ele encontra e realizar a manifestação. No fundo, é isso que os espíritos estão dizendo. É isso? É o seu entendimento, Nilza? Eu acredito que sim, Eduardo. Eu estava lembrando, estou aqui lendo isso aqui, e eu estava lembrando de uns casos que aconteciam no centro de saúde, com os pacientes psiquiátricos, né, que chegavam, e eu estava lembrando aqui o que pode ser um médium idiota, porque tinha pessoas que não tinham condições nenhuma de falar o que falavam. Era assim, no dia a dia normal, mas tinha momentos em que falavam coisas assim, fora de série. Então, eu estava pensando aqui, quem seriam esses médiuns idiotas? Pois é. Porque eles tinham muita inteligência em determinados momentos. E por isso que eu tô. E tinha uns que faziam poesia, pintavam, faziam coisas lindas, mas em momentos. Então era tudo meio mediúnico. Só que não era tratado como mediúnico, né? Não é Você tratado sabe. como mediúnico. Sim. Uhum. Mas Agora, a gente ficava espantado de ver o que eles faziam. é assim, É ó. isso. Então, quando muitas vezes nos nossos trabalhos mediúnicos, vários médiuns recebem espíritos que estão encarnados e estão lá no, no Solar das Magnólias, né? E aí você vê um espírito que vem de lá, que lá não consegue se expressar de jeito nenhum, mas que pela facilidade com que ele dominou o centro da fala do médium, ele pode falar, ele pode expressar o seu pensamento. E no corpo físico ele não consegue, porque existe, né, problemas materiais difíceis de serem, vamos dizer assim, controlados pelo espírito. Não tem o que fazer. Certo? Então, é importante a gente notar que o espírito pode se comunicar, se ele estiver preso num corpo com problemas, se comunicar aqui, certo? E pode acontecer, né, também de que um determinado médium, pessoa que é médium, mas que não tem os caminhos ali, ele não conseguir se manifestar. Fisicamente, existe uma barreira. E ele não vai conseguir superar essa barreira. Tá ok? Então, é importante a gente entender que a ideia da mediunidade é facilitar o ensinamento pelos bons espíritos, né, que a gente precisa adquirir para progredir moralmente. Então, não deu nessa para eu aprender uma coisa, quem sabe na próxima encarnação eu vou aprender. Mas a gente tem que dar oportunidade para que isso ocorra. E, às vezes, nós não estamos em condições. Certo? Tá certo. Vamos em Vamos frente? em frente. Vamos lá. O item 21.
Ocorre o mesmo com aqueles médiuns, malgrado sua ignorância quanto à música e à pintura, que têm uma aptidão especial para o desenho e a música? Essa daí é uma afirmação na continuidade ou é uma pergunta? Sim, sim. O desenho e a música são também maneiras de expressar o pensamento. Os espíritos se servem dos instrumentos que lhes ofereçam maior facilidade. A resposta. Pois é. Médium Marilusa. Para quem não conhece, é uma médium que pintava quadros, não é? De espíritos diversos, vários espíritos. Os espíritos pediram para ela estudar desenho. Aquilo lá era natural nela. Por quê? Porque ao praticar, né, a pintura e o desenho, né, saber manualmente como desenhar uma flor, como fazer os traços de um rosto, de uma coisa ou de outra, é super importante. Perdão. É super importante para que os espíritos que vão pintar por intermédio dela, ou desenhar, tenham facilidade para encontrar dentro do sistema nervoso e neuromuscular dela, dessa pessoa, a capacidade de desenhar. A facilidade dos caminhos todos que tem que ocorrer para ele poder desenhar. Perdão. Mas, né, se a pessoa nunca leu, nunca escreveu, nunca desenhou, não tem a mínima noção de como juntar a cor A com a cor B para dar uma determinada cor que ela deseja, os médiuns, o espírito pode superar esse impedimento do médium que ele não tem? Pode. Ele vai perder tempo com isso? Bom, depende do que ele quer fazer. Mas se eu fosse um espírito pintor, de um pintor famoso, ou que seja, qualquer coisa que eu quisesse expressar os meus sentimentos através da pintura, do desenho, eu ia procurar um médium que conhecesse pintura e desenho. Perdão. Esse é o ponto. O espírito sempre vai se comunicar, né, ou buscar se comunicar, por intermédio do médium que mais ele se afiniza do ponto de vista, né, de interesses. Ora, um médium que desenhe ou que pinte bastante, né, ele acaba naturalmente desenvolvendo, né, o seu gosto pelo desenho, pela pintura. Ele vai estudar, ele vai conhecer, ele vai facilitar, assim, a utilização da mediunidade dele para fazer pinturas e desenhos. É assim que funciona. Se eu não tiver essa capacidade, nessa vida eu não vou conseguir fazer. É assim que é. Comentários? Ô, Eduardo, você acabou de falar uma coisa que eu tenho que fazer. Porque eu acho que a gente fala demais também, né? Mas eu gosto de pintar, desenhar, mas já aconteceu na reunião espírita de eu querer fazer um desenho, de eu querer fazer alguma coisa assim, mas
eu fico, como é que se diz? Eu quebro eu acabo segurando, entendeu? Uhum, Então, é uma necessidade de pintar, sabe? Que vem na hora, uma vontade uhum. de pintar um rosto, mas eu acho que eu tenho que fazer isso que você falou aí. Eu tenho que estudar um pouco mais para poder ficar aberto para o espírito se manifestar, né? Isso. É uma coisa muito importante que você falou aí agora. É. E é uma coisa importante também pensar da seguinte maneira. Ora, você está no trabalho, num trabalho mediúnico de atendimento a espírito sofredor. É o Sim. melhor local, é o melhor tipo de trabalho para que você desenvolva as suas habilidades como médium de desenhar ou de pintar? Então, Não isso é, que eu ia perguntar. Não é. não A é. gente atende espírito sofredor. Pois é. Por isso que a gente acaba falando para a gente mesmo. Isso não é a hora, não é? Então, Não é a hora. por isso que eu, né, insisti durante muito tempo para que, no nosso cantinho, nós tivéssemos um trabalho em que pudesse treinar a psicografia, a escrita, certo? E durante este trabalho, alguns médiuns desenham também, Hum, entendeu? entendi. Por enquanto, nós não fizemos nenhum médium que tenha interesse em pintar. Por quê? Porque aí você tem que ter telas, material específico, É tudo. complicado. Não foi esse o objetivo quando nós criamos o grupo de psicografia, né? Uhum, Mas, ao certo. mesmo tempo, é natural que entre a psicografia e o desenho, né, com papel branco e lápis na mão, você pode exercer uma mediunidade de que a gente chama de pictoriografia, né? Você Uhum, pode desenhar, entendo. Tá você certo. pode fazer as coisas. Agora, naturalmente, qual que é a ideia? Você ser, né, uma médium que facilite o trabalho dos espíritos. Quer desenhar, quer aprender, quer aperfeiçoar o desenho, estude e faça desenhos. Porque em casa a gente acaba extravasando, né, essa ideia. Então, não, mas então, faça, treine, se qualifique para que haja, então, né, a, É, a comunicação dos espíritos por meio do desenho. Ó, é isso. Ótimo. Beleza. tá Desculpa bom? aí, hein? Que isso? Não é para pedir desculpa, pode colocar tudo que você achar que deve. Fala. Agora é o item 22, né? Uhum. A expressão do pensamento pela poesia, pelo desenho ou pela música depende unicamente da aptidão especial do médium ou do espírito que se comunica. Algumas vezes do médium, algumas vezes do espírito. Os espíritos superiores têm todas as aptidões. Os espíritos inferiores têm conhecimentos limitados. Então, este é um ponto importante, né? Ora, no nosso caso, né, é importante. Vamos pegar, por exemplo, o Chico Xavier, quando ele escreveu aquele livro, O Parnaso de Além-Túmulo, né, como médium.
em que diferentes espíritos se comunicaram por intermédio da mediunidade dele, que já tinha sido treinada pelo Emmanuel, né? E aí tem lá diversas poesias fantásticas, de autores diversos, não é? Então, o que aconteceu ali? O Chico Xavier, nesta vida, ele tinha feito o curso primário. Era bom o curso primário? Era o suficiente para a pessoa se tornar, né, uma leitora e uma escrita, e até podia ter profissão de contador e assim por diante, né? Mas ele não era treinado em poesia. Não era bom para escrever poesia. Mas o primeiro grande livro dele foi exatamente o Parnaso de Além-Túmulo, né? Cheio de poemas, poesias de autores espirituais diversos, né? Agora, isso quer dizer que o Chico Xavier já tinha tido aulas de literatura em todas as línguas e assim por diante? Bom, até pode. Antes de reencarnar, sim, ele até pode, né? Mas, olhando para esta vida, ele não seria capaz de escrever aquele livro sem que os espíritos superassem, né, as dificuldades do médium para poder escrever, né? Então, é importante a gente ficar com isso claro na cabeça. Tem parte que é do espírito e tem parte que é do médium, é isso mesmo. É isso mesmo. Pode não ter nenhum nem outro? Até pode. Mas se o médium não tem a facilidade de, no dia a dia, fazer poesias e belas poesias, o espírito que vai se utilizar daquele médium superou, se ele escrever uma poesia legal e tal, ele está superando, né, a dificuldade que é encontrar na mente do médium as palavras certas para expressar o pensamento dele. Certo? Então, não podemos deixar de fora nunca. Tem a participação do médium, tem a participação do espírito. Sempre tem. O que a gente precisa fazer? Pedir a Deus e ter uma postura positiva sempre. Certo? Que a gente erre o mínimo possível. Esse é o ponto-chave. Que a gente consiga sempre exprimir o pensamento do médium. Desculpa, do espírito comunicante. Esse é um bom médium, né? Agora, se a gente é impressionável, vem o espírito, faz um negócio, e a gente fica totalmente perturbado porque teve conhecimento daquilo, vindo de um espírito, meu Deus, como pode isso e aquilo? É problema, né? Agora, o médium consciente do seu papel de médium, ele vai facilitar a comunicação do espírito junto de nós. Certo? Mais uma? Ou algum comentário? Ninguém? Então vamos em frente. Vamos lá. Item 23.
Porque o homem que tem um talento transcendente em uma existência não o tem em uma outra seguinte? Não ocorre sempre assim, porque frequentemente ele aperfeiçoa em uma existência o que começou em uma precedente. Mas pode ocorrer que uma faculdade transcendente adormeça durante um certo tempo, para com isso deixar uma outra mais livre para se desenvolver. É um germe latente que se reencontrará mais tarde, e do qual sempre ficam alguns traços, ou pelo menos uma vaga intuição. Repete a pergunta. A pergunta é: por que o homem que tem um talento transcendente em uma existência não o tem em uma outra seguinte? É um talento. Pois é. Vamos supor que eu tinha o talento de escrever poesias, né? Numa determinada existência. Aí, na próxima, eu quero aprender a me comunicar através da música. Mas você já não aprendeu como que é escrever poesias? Sim, mas agora eu quero expressar os meus sentimentos, os meus pensamentos pela música. Então, adormece, deixa lá na minha mente, né? Que eles chamam de reptiliana, né? aquela mente lá, e a gente esquece nessa existência. E vem a paixão, né? Pela música. Aí eu vou lá, me preparo, estudo, né? Decido por um ou mais instrumentos e pronto. O espírito, eu poderei ser um espírito, né? Encarnado, manipulado por um espírito desencarnado para produzir música. Pode acontecer. Certo? Então, este é o ponto. Que a gente sempre se coloque da seguinte maneira. Eu já sei isso. Quando a gente está na faculdade ou na escola tal, a gente tem que aprender a tabuada do 1, do 2, do 3, depois do 4, 5, 6 e assim por diante. Bom, se eu aprendi uma tabuada, eu posso aprender outra. Né? Então, eu posso fazer um monte de coisas. Essa que é a questão. Né? Em cada uma das existências, eu vou treinando outras coisas que sejam benéficas para o meu espírito progredir. Certo? Próximo. Agora é uma questão. É a Eu sei. 224. Oi, Luci. Está dando fim, né? Vai acabar. Oi? Eu acho que não vai dar tempo, Eduardo, da gente seguir em frente, porque a questão é muito grande. Então tá bom. Então vamos parar por É a aqui. 224, tá? Tá. Ok, anotem aí, pessoal, por favor. Notei. Então tá bom. Então, oi, Leci, você não quer fazer a prece de encerramento para nós hoje? Ô, Eduardo, essa 224 é porque desse capítulo do livro dos médiuns, era 44 a lição, né?
E agora não passa, 224 não faz parte desse daí, não era só 223? Sim. E Quando a agora gente- nós vamos passar para da Seara a lição 45. Então, espera só um pouquinho. A pergunta que eu lhe faço é assim, eu estou sem o material aqui, tá bom? Então, eu não lembro. Então, Dá certo, Eduardo. Eu acho Hum. que vai até a gente, não sei se combinou de estudar tudo, mas parece que a questão 223 do livro Ser Médium ia até o 10º item. A gente ficou de estudar até o final. Então, acho então, que agora a questão 224, eu não sei se vai entrar. Só se você quiser, mas a gente quer. mas é do mesmo capítulo? Não. Bom, do 19. É do 19, não é? Pois então. Aí é que vai ser a discussão que a gente vai ter que ter. Se a gente termina por aqui, certo? Ou se a gente continua. Ok? Para passar para a lição seguinte, do Seara dos Médiuns. Que a lição seguinte imagina, na lição 45. Aí já vai a 268 no livro dos médiuns. Pois é. Então, é em outro capítulo. Do Aí livro dos termina essa, então. Continua no 224? A decisão é de todos vocês. Vamos decidir na próxima aula, então. Ok, vamos decidir na próxima. Mas já que é capítulo 19, né, deve seguir mesmo. Vamos ver. Terça-feira que vem a gente decide. Tá bom? Tá. Então vamos lá. Vamos agradecer a Deus por esse estudo, agradecer ao Eduardo por seu esforço, como sempre, e a todos os nossos companheiros encarnados e desencarnados que fazem parte desse grupo. E oferecemos uma prece, Pai Nosso, nosso Senhor Jesus Cristo, estenda ao irmão mais necessitado, dando por encerrado nosso estudo de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, Senhor Jesus. Obrigada. Boa noite. Eu que agradeço, pessoal. Boa noite a todos, a Boa todas. noite. Boa semana. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Até mais. Deus abençoe a todos. Obrigado igualmente. Parou a gravação já, né?